Sorry I kept you waiting forever and a day. But now we're out here together with nothing standing in our way. Can you feel the attraction? Feel the attraction. Fala pessoal, de volta aqui com mais um vídeo na nossa série de vídeos sobre cinemática. No vídeo anterior nós analisamos a situação, nós chegamos à definição de velocidade, que é a grandeza física que indica a quantidade de espaço que varia no tempo. E nós vimos a situação em que a velocidade estava constante. Isso caracterizou o movimento uniforme, que é aquele que a velocidade estava constante. Nós analisamos as propriedades do gráfico, a função horária da posição, enfim, tudo sobre o caso em que a velocidade estava constante, que é o movimento uniforme. Nem sempre a velocidade ela vai estar constante. Você, quando está viajando num carro, numa moto, você não viaja sempre a uma velocidade só. Isso varia com o tempo, de acordo com as condições. Se está numa curva, você reduz, numa reta, você vai mais rápido. Então, vamos analisar o que é que a gente pode fazer aqui quando a velocidade não está constante. Vamos considerar aqui duas cidades, A e B. E o móvel a sair de A para B, ele tenha deixado essa trajetória aí. Vamos supor que a variação de espaço de A para B tenha sido de 240 km. E ele demorou 6 horas. Então, a velocidade média, nesse caso aqui, seria o quê? Dividir essa variação de espaço, a divisão dessa variação de espaço sobre o intervalo de tempo. Aqui eu iria ter como resultado a velocidade média. Isso aqui, como a gente já sabe, não é a velocidade do móvel em cada ponto, é a velocidade média. Mas é importante a velocidade média saber isso porque isso corresponde a essa situação. Por quê? Se o móvel, vamos supor que essa aqui tenha sido sua distância percorrida, não tenha sido sua variação de espaço. Depois eu esclareço isso aqui no próximo slide. Se o móvel está a 40 km por hora e ele fica nessa velocidade andando durante 6 horas, depois de 6 horas sua variação de espaço, ou melhor, sua distância percorrida seria de 240 km por hora. Da mesma forma, se um móvel percorre 240 km por hora nessa velocidade, ele vai demorar exatamente 6 horas. É por isso que essa situação corresponde a essa aqui. Vamos analisar o gráfico da posição em função do tempo para esse caso. No gráfico da posição em função do tempo, vamos analisar a velocidade média aqui. Como é que ficaria? Eu sei que a velocidade média é variação de espaço sobre o intervalo de tempo. Variação de espaço é essa distância aqui, daqui para cá, essa distância vertical. E o intervalo de tempo, essa variação de tempo, é essa distância aqui, esse comprimento, esse tamanho. Essa divisão disso aqui por isso aqui daria minha velocidade média. Que no gráfico seria igual à tangente desse ângulo aí, que essa reta, que é a hipotenusa do meu triângulo retângulo, ela faz com a horizontal. Esse ângulo que essa reta faz com a horizontal. Nós vimos no vídeo anterior que quando a velocidade está constante, o gráfico do espaço em função do tempo varia como uma função afim, ou seja, como uma reta. Aqui eu não tenho uma reta, eu tenho algo irregular. Isso indica que a velocidade variou em cada ponto. Se a velocidade tivesse sido constante, então a velocidade em cada ponto seria igual à velocidade média. Ou seja, essa reta aqui corresponderia ao gráfico do espaço em função do tempo. Não aconteceu aqui porque a velocidade não estava constante. Mas, vou colocar outro gráfico aqui, Sim, só lembrando aqui, que é a velocidade média tangente do ângulo. Se eu colocar outro gráfico aqui embaixo, novamente, outro gráfico desse para essa situação aqui. Aqui eu calculei a velocidade média durante todo o percurso. Mas em vez de calcular a velocidade média para todo o percurso, eu posso calcular a velocidade média para trechos do percurso. Eu posso dividir o percurso no meio e calcular a velocidade média de A até um ponto aqui e depois desse ponto até B. Mas eu posso fazer isso para intervalos de tempo menores, de A até esse ponto aqui, calcular a velocidade média, ou seja, essa variação de espaço de A até B dividido pelo intervalo de tempo. E lá no gráfico teria um triângulo bem pequenininho. Variação de espaço até esse ponto seria essa distância dividido pelo intervalo de tempo, essa distância. Isso seria igual a inclinação, ou seja, a tangente desse ângulo aqui, desse ângulo pequenininho aqui, que é essa reta. E eu posso fazer isso para dividir todo o trecho em percursos iguais e calcular a velocidade média. Então teria outro valor aqui de velocidade média, aqui também, aqui e aqui. Perceba que agora a hipotenusa desse triângulo retângulo já se aproximou aqui
do gráfico do espaço em função do tempo. Se eu reduzisse a zero o intervalo de tempo, o que era que iria acontecer? Essa hipotenusa aqui iria corresponder ao gráfico do espaço em função do tempo em cada ponto. Se eu desenhar aqui, eu posso desenhar aqui, ó. Perceba nesse gráfico aqui, ó. Se eu pegasse triângulos bem pequenininhos, ou seja, quando o intervalo de tempo fosse igual a zero, eu iria ter, ó, retas bem pequenas aqui, que seria a hipotenusa dos meus triângulos. Estou fazendo grande aqui, mas isso aqui é no limite que o intervalo de tempo tenderia a zero. Então, a velocidade média ela iria ser igual à velocidade instantânea, que é a velocidade que aparece no velocímetro do carro. Ó. Quando esse intervalo de tempo tende a zero, você ia ter exatamente isso. A velocidade média seria igual à velocidade instantânea. Porque ó, essa hipotenusa aqui iria corresponder ao gráfico. Não se esqueça disso. A velocidade média, a velocidade instantânea, no caso, ela é igual à velocidade média, né, esse quociente, a variação de espaço sobre o intervalo de tempo, no limite em que o intervalo de tempo tende a zero. Agora, eu falei aqui, nesse slide aqui, de variação de espaço e distância percorrida. São coisas diferentes, tá? Sim, porque esse triângulo azul aqui, ó, porque a inclinação, ele não voltou, então a velocidade negativa, a inclinação negativa, a reta está para baixo, só por isso. Vamos esclarecer essa questão aqui dessa variação de espaço e distância percorrida. Isso dá origem a dois conceitos, velocidade média e velocidade escalar média, que o pessoal causa muita confusão aqui, é preciso ter muita atenção, porque são muito parecidos. Vamos considerar a situação aqui, um pirata ele está na posição 0, e aí ele se desloca até os 100 metros, depois ele retorna até 50. Eu pergunto, qual a velocidade média? Se o intervalo de tempo que ele gastou tenha sido 25 minutos. Velocidade média, variação de espaço sobre o intervalo de tempo. Nós já vimos que variação de espaço, a variação de espaço, ela é igual ao quê? Ao espaço final menos o espaço inicial. O que é o espaço final? É o espaço depois de que esse tempo passou aqui, eu vou analisar o espaço que ele está. Depois desse tempo aqui, ele está aqui em 50. Então o espaço final é 50. E o espaço inicial? É quando eu comecei a contar, é 0. 50 menos 0 é 50. Então a variação de espaço é 50. Então a velocidade média seria 50 dividido por 25. Isso me daria 25 minutos, né, no caso. Isso me daria 2 metros por minuto. Muito aluno aqui divide 25, 50 por 25, aí bota metros por segundo. Não é metros por segundo, é metros por minuto. Coloque sempre as unidades, isso é importante. Então aqui eu tenho a velocidade média. E se eu fosse calcular a velocidade escalar média? A velocidade escalar média tem outra definição. A velocidade escalar média ela é dada pela divisão da distância total percorrida pelo intervalo de tempo. Se você analisar, isso é diferente da variação de espaço. A distância total percorrida é o tanto que ele andou, ou seja, 100, ele andou 100 metros, mas quando ele voltou, ele também andou. Então é 100 mais 50, é a distância total percorrida. Então teria velocidade escalar média 150 metros dividido por 25 minutos. Isso me dá origem a 6 metros por minuto. Aqui você tem a velocidade média. E aqui você tem a velocidade escalar média. Se você está numa direção só, se você não inverte o sentido aqui, a velocidade média ela é igual à velocidade escalar média. Agora, se você inverter o sentido, velocidade média, só preciso identificar essa variação de espaço. E velocidade média, a distância total percorrida, tanto que o bonequinho andou, tá? Vamos lá. As unidades de velocidade. Bem, velocidade, nós já vimos que seja velocidade escalar média ou velocidade média, ela é dada em unidades por uma unidade de comprimento dividido por uma unidade de tempo. No Sistema Internacional de Unidades, nós vimos que comprimento é dado em metros e tempo em segundos. Então a unidade de velocidade no SI é o quê? Metros por segundo. Existem outras unidades, é lógico. Como no exemplo anterior, nós vimos metros por minuto. Então, mas tem duas unidades que são muito comuns, que é quilômetros por hora e metros por segundo.
E às vezes muitas questões pedem para você converter, né, quilômetros por hora para metros por segundo. E o pessoal fica na dúvida. Ah, multiplica ou divide por 3,6? Vamos tirar essa dúvida agora. Vamos considerar quilômetro por hora primeiro. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. A gente já viu que esse prefixo, né, esse K aqui, quilo, quer dizer 1000. Então, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. E 1 hora é igual a 3.600 segundos. 1 hora tem 3.600 segundos. Então, se eu estou a 1 km por hora, eu posso colocar... onde tem quilômetro eu coloco 1000 metros, onde tem hora eu coloco 3.600 segundos. Eu posso organizar essa divisão aqui de 1000 por 3.600 dessa forma. E aí eu vou ter que de quilômetro por hora para metros por segundo, eu peguei esse 1 aqui, que era o valor, poderia ser qualquer valor, e dividi por 3,6. Então não se esqueça, de quilômetro por hora para metros por segundo, você precisa, se você vai fazer essa conversão, você divide por 3,6. Agora se você vai de metros por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Para memorizar isso é simples. Pense no seguinte, quilômetro não é maior do que metros? Então se você quer sair de uma coisa maior para uma coisa menor, quando você quer diminuir uma coisa, você divide. Caso você discorde disso, se está com um pacote de bolacha, se está com uma ruma de amigo, se você tiver que dividir esse pacote de bolacha para todo mundo, você vai reduzir o tanto de bolacha para cada um. Então, dividindo, se eu quero sair de uma coisa maior para uma coisa menor, eu divido. De uma coisa menor para uma coisa maior, multiplica, é o inverso. Então é só lembrar disso aí. Lembre do pacotinho de bolacha, lembre dessa relação aí, para você não se esquecer, tá? Essa aula vai ficando por aqui. Se você assistiu até aqui e ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal aqui embaixo, dá aquela força, dá aquele like, compartilha aí com seus amigos e deixa aqui embaixo, eu quero ver seu comentário, do que você achou dessa aula, não só dessa, mas dessa série de vídeos que eu estou fazendo, para que a gente possa melhorar e trazer vídeos cada vez melhores. Tá, pessoal? Então é isso aí, até mais, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Valeu, pessoal! Can you feel the attraction?